Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais um exercício de concurso da banca. Hoje será da banca FCC, de um concurso que foi aplicado em 2015 para o TRE. Vamos lá? Então, o que nós temos nesse exercício? Nesse exercício, vocês vão aprender vai ser mais um exercício sobre o muro de arrimo. Vamos primeiro ver quais são os dados dessa questão. O que a FCC nos diz? Ela fala o seguinte: para a construção do muro de arrimo esquematizado na figura, considere os seguintes dados. Ele te deu o peso específico natural do solo, que falou que é 15 kN por metro cúbico. Ele disse que o ângulo de atrito interno do silt arenoso é 30 graus. E ele também disse que para o silt arenoso, o plano principal maior é o plano horizontal. Ele te deu a fórmula do K0, que é o coeficiente do empuxo de repouso. E ele falou que nessa fórmula do K0, esse φ é o ângulo de atrito interno do solo. Aqui, nós temos a esquematização também do nosso muro. E como é que é esse muro? Nós temos aqui um muro de gravidade. Por que muro de gravidade, Launelli? Porque nesse tipo de muro, o peso do muro vai ser um dos componentes que vai permitir a estabilidade da estrutura. Aqui também, gente, está falando que a altura desse muro é 5 metros. Está dizendo também que essa base menor é 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros. Está falando que a base maior é 150 centímetros. Ele nos disse que esse solo é um solo silt arenoso. E essa parte de baixo aqui é uma argila vermelha rija. Então, vamos lá? Vamos. O que ele está querendo saber, Launelli? Ele quer saber o seguinte: qual que é o empuxo total na situação de repouso que o solo silt arenoso exerce sobre o muro de arrimo? Então, vamos lá? Primeira coisa muito importante, que a gente sempre tem que relembrar quando a gente faz qualquer exercício de empuxo. Quando a gente faz um exercício de empuxo, a gente tem 3 tipos de empuxo principais que devem ser destacados. E que empuxos são esses? Empuxo ativo, passivo e repouso. E qual que é a diferença entre cada um deles? Vamos olhar aqui. Nós temos aqui uma representação de um muro. E aqui tem uma seta para esse lado, falando quando o muro se movimenta para esse lado. E aqui uma seta para a direita, falando que vai falar de quando o muro se movimenta para o outro lado. Aqui nós temos as fórmulas de tensão. Tensão devido ao empuxo ativo vai ser Ka vezes a tensão vertical. A tensão de repouso vai ser K0 vezes a tensão vertical. E nós temos o passivo, que vai ser Kp vezes a tensão vertical. Então, olha aqui. O que seria, Launelli, um estado ativo do muro? O estado ativo do muro, gente, é o seguinte. O nosso referencial é sempre o solo. O nosso referencial é sempre o solo. O que está acontecendo nessa primeira situação? Quem está sendo empurrado? O muro. O muro está sendo empurrado. E quem está empurrando? O solo. Então, o solo está sendo ativo nesse momento, porque ele está empurrando o muro. Então, nesse caso, o coeficiente que determina a tensão do solo, nesse caso, é o coeficiente Ka. Bora pro próximo. Nós temos também o estado de repouso, que é esse estado desse equilíbrio estável, em que nem o muro está empurrando o solo e nem o solo está empurrando o muro. E, finalmente, usando como referencial sempre o solo, o estado passivo é quando este solo está sendo empurrado pelo muro. E o que a gente percebe? Nós percebemos que o menor desses Ka o menor desses coeficientes de empuxo é o Ka, ou seja, essa tensão aqui na condição ativa é a menor, porque o Ka é o menor, e o maior coeficiente é o Kp. Então, a maior tensão estará relacionada quando a gente tiver o quê?
o empuxo passivo. Então, basicamente, são esses os 3 principais estados do solo. Nesse exercício, Launelli, o que a FCC quer que a gente trabalhe? A FCC quer que a gente trabalhe com essa segunda opção, que seria o estado de repouso. Então, vamos lá. Então, agora que você já viu isso e já viu que a FCC disse para você considerar nesse exercício estado de repouso, bora para o exercício. Existem bancas, tipo a Universidade Federal de Goiás, que querem que você decore essa fórmula, que é K0 é igual a 1 menos seno de φ, sendo φ o ângulo de atrito interno do solo. Já nessa questão, a FCC nos deu as fórmulas. E para o concurso que você vai tentar, não sei. Para o concurso que você vai tentar, ver as provas antigas e ver o estilo da banca. Mas, em caso de dúvida, sempre decore a fórmula. E como é que é essa fórmula? A fórmula é o seguinte, K0 vai ser 1 menos seno de φ, sendo φ o ângulo de atrito do solo. O ângulo de atrito do solo. Então, vai ser K0, que vai ser 1 menos seno de 30, porque 30 é o ângulo de atrito desse solo, dado pela questão, pela FCC. E o ângulo e seno de 30 é meio. Olha, para muita gente, isso pode ser óbvio, seno de 30 é meio. Mas na hora da prova, se você não estudar essa questão dos ângulos notáveis, você vai ter dúvida. E você não precisa ter vergonha de ter dúvida em relação a isso, porque a gente fica tanto tempo fazendo todas as contas por calculadora que a gente esquece isso dos ângulos notáveis. Só que se você quiser passar em concurso público, você vai ter que lembrar disso. Qual que é uma dica que a gente aprende lá na parte do ensino médio? Na questão do seno, você coloca aqui 1, 2, 3. E aí você coloca a raiz. Raiz de 1 é 1, então não faz diferença. Raiz de 2, raiz de 3. E aqui embaixo vai estar tudo dividido por 2, 2, 2. Quando a gente fala do cosseno, você vai ser o oposto. Vai ser 3, 2, 1. Então, vai ser raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1. E tudo isso depois você divide por 2. Pronto. Então, qual que era a da questão? A questão era seno de 30, então seria meio. Tudo bem? Então, você vai tentar uma prova que cai conta, FGV, Universidade Federal de Goiás, FGV, treina conta em casa.